Foi muito lindo o dia em que eu nasci. Você me abraçou com um gesto tão feliz que até hoje ficou um sentimento puro da parte de Jesus. Mãe, foi lindo quando Deus lhe permitiu dar a luz. Sabe, mãe, é tão gostoso hoje ao lembrar quando meu aniversário está pra chegar. Eu agradeço a Deus, obrigada pelo impulso e coragem que você tem. Mãe, neste momento com carinho lhe dou os parabéns. Receba um abraço meu, mulher virtuosa que Deus escolheu pra ser a minha mãe. Junto com os meus posso cantar ao lembrar do anjo teu. Mesmo cansado, mas cheio de amor, suas mãos me acariciavam. E quando vinha a dor, orava por mim. Obrigada. Sabe, mãe, o mandamento do meu pai eu guardei, e a tua lei eu não. Que eu ia fazer um culto de ação de graça hoje pela vida da minha mãe. Aleluia! Porque só o Senhor sabe o que ela passou para chegar até aqui. Só o Senhor sabe o que ela enfrentou nesse período todo, para hoje ela estar aqui conosco. Aleluia, glória a Deus. Né? Eu sei que Deus. em vista dos outros eu fui um pouquinho mais levada. Ainda continuo dando trabalho. Aleluia. Grande Deus. Mas com tudo isso eu louvo a Deus nesse dia de hoje, que o ano passado eu fiz de tudo para poder estar com ela nessa data, eu não pude. Mas Deus é tão misericordioso e bondoso que hoje eu estou aqui junto com ela. Aleluia. Ainda tive o privilégio, pastor, de dar o primeiro abraço de parabéns para ela. Uma coisa que ano passado nem isso eu pude fazer. Mas eu agradeço a Deus todos os dias pela vida da minha mãe. Aleluia. Que Deus possa cada dia mais abençoar ela. E nem o pastor falou, a gente pode estar aqui, sou uma boa filha, né? Mas eu sei que eu moro no coração dela e mesmo com tudo eu sei que ainda ela sente falta de um. Se eu pudesse, eu preenchia o espaço de todo mundo aqui e deixar ninguém ocupar o coração da minha mãe, mas não posso. Não pode. Não pode, né, pastor? Coração de mãe, você ficar mais um. Quanto mais entra, mais sobe espaço, aí fica difícil. Grande Deus. Né? Mas é só para descontrair, para não chorar, tá, gente? Mas só para não ficar nas minhas palavras, eu vou louvar o hino. E esse hino, ele me faz lembrar muito dela, né? Até louvei no Dia das Mães, mas louvei mais dedicado para minha mãe, tá, pastor? Tô brincando. Aí os meus sobrinhos, sabe, mãe, foi muito lindo o dia em que eu nasci. Você Grande Deus, me aleluia. abraçou, um gesto tão feliz. E
e até hoje ficou um sentimento puro da parte de Jesus. Mãe, foi lindo quando Deus lhe permitiu dar a luz. Sabe, mãe, é tão gostoso hoje ao lembrar. Aleluia. Quando meu aniversário está pra chegar, eu agradeço a Deus. Obrigada pelo impulso e coragem que você tem. Mãe, neste momento com carinho, lhe damos parabéns. Receba o abraço meu, mulher virtuosa que Deus escolheu pra ser a minha mãe. Junto com os meus posso cantar ao lembrar do rosto teu. Mesmo cansados, mas cheios de amor, suas mãos me acariciavam. E quando vinha dor, orava por mim. Aleluia. Obrigado, mãe. Glória a Eu não lembro do Deus. resto. Mas ela sabe do resto do vídeo. E quero dizer também que louvo muito a Deus pela vida dela, porque eu sei que foi difícil o ano passado que a gente passou, mas em meio a todas as situações, mesmo ela tentando demonstrar ser forte, mas a gente sabia que ela não estava. E mesmo assim ela passava o conforto, ela passava a força e a garra pra gente. E eu agradeço a Deus, porque se não fosse minha mãe eu não seria quem eu sou hoje. Não Aleluia. seria quem eu sou hoje, pastor. Não estaria aqui hoje, porque eu sei quantas noites, que nem falecido, quantas noites acordada ela ficou orando pela minha vida. Quantas lágrimas ela derramou pela minha vida. E nem eu falei, eu dei muito trabalho para ela. E se hoje eu estou aqui, na presença do Senhor, se hoje eu sou quem eu sou grata a Deus pela vida dela. Aleluia. Porque muitos olharam para mim e me deram as costas, muitos olharam para mim e desacreditaram. Mas ela nunca desacreditou. Ela sempre continuou orando pela minha vida. Glória a Deus. E eu agradeço mesmo a Deus. Nada que eu fizer hoje, nada que eu fizer daqui pra frente, nem se eu for rica, trilhardária, eu não vou poder retribuir tudo que ela fez por mim. Tudo que ela fez por mim, porque ela tem feito por mim, pelos meus irmãos, pelos meus filhos, nada nesse mundo vai retribuir. Então, o que eu posso pedir para o Senhor é que Ele dê mais anos de vida para ela me aturar. Para ela ficar bem velhinha de legal e brigando comigo ainda, pastor. E agradeço a minha oportunidade. Ai, Jesus. A Cris louvou um hino, a qual estava ali sentada e Deus está falando comigo. Que a parte que fala mesmo na dor, né, que a mãe estava orando, eu posso relembrar que há 18 anos atrás eu estava na beira da morte. E minha mãe, ela teve força, teve ânimo de ir para a casa do Senhor, buscar a presença do Senhor. E se ela não fosse atrás, se ela não tivesse força, hoje eu não estaria aqui. Aleluia. Por isso eu falo para a amada igreja, não importa a dificuldade, não importa a situação, mas vai para a casa do Senhor, louvar e exaltar o nome dele. Aleluia. Vai para a casa de Deus, a igreja, buscar a presença dele. É bom, é maravilhoso ter um culto no lar. É gostoso, a presença do Senhor faz presente, porque no livro de Mateus, capítulo 18, verso 20, fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente.
Mas também a palavra do Senhor relata que quando Davi, ele está ali no cântico, ele pega e fala: me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Na casa do Senhor tem vitória. Na casa do Senhor tem bênçãos. Se nós não for para fazer o nosso sacrifício, Aleluia. o que vai ser de nós? Né? Vemos que na palavra relata que o povo eles tinham que ir ao templo para fazer o sacrifício dele. Hoje é diferente. Nós vamos para levar o nosso sacrifício, mas nós não vai levar o cordeiro. Nós não vai levar um cordeiro para se sacrificar na igreja. Não, nós vai levar o nosso corpo, a nossa adoração. Porque mesmo na prova, mesmo na dificuldade, nós temos que ir para a casa do Senhor. Em Salmo 133, verso 1. Com bom e com suave que os irmãos vivam em união. Ou seja, na casa do Senhor tem união. Na casa do Senhor a presença está lá. Aleluia. Grande Deus. Santo Deus. Davi, ele queria levantar o templo, mas por causa da tua mão, por causa dele mesmo, que ele matou muitas almas, Deus não permitiu. Mas Salomão levantou, porque foi a promessa do Senhor. Tentaram roubar o trono de Salomão, mas quando Deus promete, ele cumpre. Quando Deus promete, ele faz acontecer na minha e na tua vida. Eu tenho promessa do Senhor. Deus concedeu eu para minha mãe, mas o inimigo tentou, aleluia, tirar eu da minha mãe. Mas Deus deu vitória porque ela foi, aleluia, ousada. Ela foi temente, ela não desistiu e não voltou para trás. Aleluia. Né? Há 18 anos atrás, eu estava entre a vida e a morte. Hoje eu tenho 22 anos. Estou aqui para a honra e glória do Senhor. Coloca de pé. Quer vitória da A parte senhora do tem Senhor? esperado no Senhor, confie. Eu lembro uma vez que em casa eu cheguei muito doido de droga, ruim, todo torto, escalapulento, pastor. O arroz estava no fogo, minha mãe tinha acabado de colocar, eu entrei dentro de casa 2 horas da tarde. Ela chegou e falou, filho, você já comeu? Eu falei, não, mãe, eu não comi. E ela nunca me maltratou, nunca me lançou uma palavra de maldição. O dia que eu mais chegava ruim em casa, ela olhava para mim, Moisés falava, vai ser um pregoeiro da palavra de Deus. Os pais, por não ter tanta paciência, falaram, isso aí não tem mais jeito, não. É verdade. Mas minha mãe sempre apostando e orando por mim. Eu peguei aquele arroz todo cru, falei, sopa, mãe? Ela falou, não, é arroz que está cozinhando. E para mim era sopa, comi o arroz todinho cru. Minha mãe catou, esperou deitar na cama, chegou e colocou a mão sobre mim e falou, Senhor, quantos processos esse jovem já passou na vida, Senhor? E eu tenho morado e tenho clamado. Será que eu vou descer à sepultura e não vou ver a minha bênção se cumprir? Porque o Senhor me prometeu. Deus é lindo. E aí, eu não estava dormindo. Estava meio drogado, muito drogado, mas eu me lembro de tudo. Ela saiu, foi pro quarto dela, começou a orar. Foi tomada em línguas estranhas. Deus renovou a promessa para ela mesmo. E ela começou a cantar um hino. Esse hino é forte. E ela começou a cantar. Minha mãe sempre orava, pedindo ao Senhor. Senhor, salva meu filho deste mundo de horror. E eu fui o filho que mais dei trabalho para minha mãe. Não estou falando isso porque é para me engrandecer não, mas pela misericórdia de Deus, entre 6 irmãos, eu sou o único praticamente na presença de Deus. Mas Deus tem os seus modos de trabalhar. Há 4 dias atrás, antes de ontem, não estou muito bem lembrado, porque a cabeça anda muito quente. Meu irmão teve alta do hospital, precisou ir para o hospital para aceitar Jesus. Aleluia. Só foi ele se render, passou 3 dias, teve alta. Deus sabe trabalhar. Descansa no Senhor. Me empresta seu coração que eu quero entrar na mensagem de hoje. Deus ainda tem muita coisa para fazer no dia de hoje aqui neste lugar. Eu creio. Porque Deus ele é soberano.
Onde tem 2 ou 3, ali ele se faz presente. Moisés foi muito feliz em falar. Davi, ele sai para uma guerra. E aonde ele estava a guerrear, ele ganha aquela guerra. Porém, os amalequitas, eles vêm por outro lado, por outro caminho, passa por uma cidade, saqueia aquela cidade. Depois ele passa pela cidade aonde Davi morava. Davi não era rei em todo Israel. Quando ele passa pelaquela cidade aonde Davi não estava, porque ele estava na guerra, eles passam lá, pega as mulheres, pega as crianças, pega todo o gado, pega toda a riqueza que Davi tinha em Ziclague, pega e leva embora. Davi está voltando da guerra para a sua cidade chamada Ziclague. Quando ele está chegando perto, ele só vê o fumaceiro subindo. Quando ele chega dentro da sua cidade, ele e mais 600 homens, o que acontece com Davi? Ele vê sua cidade toda saqueada. E o mais engraçado, ele saiu para guerrear a guerra do Senhor. Ele saiu para fazer a obra do Senhor. E quando ele chegou na sua cidade, estava toda destruída. Muitas das vezes na nossa vida a gente sai com o coração alegre, com o coração fervendo para fazer a obra do Senhor. Mas dentro da nossa casa está acontecendo algo que não está nada bom, não está nada legal, não está nada de acordo com aquilo que a gente quer que esteja. E Davi, ele sai para a guerra, pastora. Mas quando ele chega à cidade toda destruída, e ele começa a chorar. Ele e mais 600 homens. Alguns historiadores falam que o pranto foi tão grande que de longe se ouvia o clamor. A palavra de Deus diz que eles choraram tanto que eles perderam a força de tanto chorar. Porém, Davi, ele confiava no Senhor. Ele sabia onde estava a esperança dele no Senhor. Porque o Senhor tinha uma promessa para ele. Que ele seria um rei que obtinha todas as vitórias. E além de obter todas as vitórias que o Senhor daria para ele, ele sabia que o Senhor faria ele rei em todo Israel. Davi, ele manda chamar Abiatar. Fala, vem aqui, Abiatar, sacerdote, filho de Abimeleque, eu preciso consultar ao Senhor. Abiatar chega diante dele, ele fala, me traga o efode. E ele faz uma oração consultando ao Senhor. Senhor, eu irei diante deles, eu alcançarei, obterei vitória. Porque Davi sabia que nem o caminho por onde eles passaram, quando ele saiu aonde eles deixaram vestígio. Davi não sabia para onde ir, para alcançar eles. E o Senhor falou, vai Davi, que eu vou direcionar você para onde você tem que ir. Davi pega ele e mais os seus 600 homens que tinham acabado de chegar da guerra. Se prepara no cavalo e começa a ir. No meio do caminho ele encontra um jovem que era do trupe daqueles que tinham saqueado a cidade. Aquele jovem estava doente, perto a morrer. Há momento da nossa vida, mãe, que a gente tem que alimentar o nosso inimigo. Porque é dali que vai vir a nossa vitória. Davi pega, dá uva para aquele moço, dá mel e pergunta para ele, para onde foi a tropa? Ele fala, eu falo se o Senhor não tirar a minha vida. Davi fala, eu não vou tirar a sua vida. Você pode me conduzir até o arraial dos filisteus? E ele fala, eu vou te levar lá. Davi dá comida para ele, ele se fortalece e leva Davi até onde estavam todos aqueles amalequitas. E naquela guerra, Davi guerreou e trouxe todos eles, os seus pertences, os seus filhos de volta. Mas antes de Davi passar o Jordão, ele estava com 600 homens. Porém, 200 teve que ficar. Só foi com ele 400 homens. Com esses 400 homens voltaram. Quando chegaram, passaram o rio de volta. Aqueles 200 homens que ficaram lá, guardando os seus pertences, que já eram pouco. Os 400 que foram com Davi, Cadu falou assim, não, eles não guerreou junto com a gente. Eles não têm direito à bênção que a gente foi lá buscar. Porém, Davi, direcionado pelo Espírito Santo, olha para aqueles 400 homens e fala assim, não,
Eles ficaram aqui guardando dos nossos pertences. Ele tem direito, sim. O que eu quero dizer para você, para todos que estão aqui nesta noite, muitos olham para nós, não vê a gente guerreando, não vê a gente clamando, não vê até mesmo o caminho que a gente trilha, não vê o que a gente paga pelas madrugadas diante do Senhor. E acha que a gente não tem direito de receber uma bênção diante do Senhor. Ei, quem determina a bênção para a nossa vida é o eterno Deus. Glória a Deus. Quem vai dar a nossa bênção é o eterno Deus. A bênção vem dele, não do homem. Glória a Deus. E eles voltam a Ziclac. Quando Davi chega a Ziclac, todo o ouro que Davi tinha, ele tinha escondido dentro de um vaso de barro, porém ele tirou todo o barro de cima, toda a planta, colocou o ouro lá dentro e colocou o barro por cima da planta. Eles olharam para o vaso e falaram: esse vaso não presta para nada não, é grande, não vamos levar esse vaso. Não interessa se você é vaso de barro. E alguém olha para você e não dá o mínimo valor. Eu sinto Deus aqui. Deus está falando profundamente com alguém. Olha para você e não dá um voto de confiança. Mas o que interessa é o ouro que está dentro de Glória a você. Deus. O que interessa é o Espírito Santo que está dentro de você. Aleluia. Podem te olhar, podem te julgar, podem te massacrar, podem te vilipendiar, podem te jogar de escanteio, mas o que está dentro de você tem um grande valor. Glória a Deus. E é Ele que vai aparecer na sua vida. Aguarde só um momento, é só uma questão de tempo para você ver o que Deus vai fazer. Glória a Deus. Davi reconstitui toda a cidade. Meu Deus. Depois que ele reconstitui toda a cidade, ele olha e fala: eu vou entrar dentro de Jerusalém agora. Porém, quem estava governando Jerusalém falou: aqui você não entra. Cataram os cegos, os aleijados, os mancos, colocaram em cima do muro. E falou: Davi, você não pode matar cego, você não pode matar aleijado. Davi, porém, pastor, foi e fez um voto. Falou: o dia que eu for rei em Jerusalém, dentro da cidade não vai ter um aleijado. Dentro da cidade não vai ter um cego. Dentro da cidade não vai entrar mais ninguém com uma enormidade no corpo. Ou uma lomania no corpo, ou uma deficiência. O tempo foi passando. 4 capítulos. Se você estudar a Bíblia e for leitor da Bíblia, você vai ver. Davi, ele consegue ser rei em Jerusalém. Depois de 4 capítulos, por causa da aliança que ele tinha com Jonatas, um belo dia ele se coloca de pé. Deus está lembrando de alguém aqui. Deus é lindo. Ele olha para o seu Senhor e fala: ei, há alguém da linhagem do rei Saul para que eu possa agir de benevolência para com a vida dele? Olha aí, Deus. Porém tinha um homem que catava e falou assim: ah, rei, o Senhor falou que dentro da cidade não entrava aleijado, não entrava cego, só tem um, Mefibosete, que está lá em Lodebar. Ninguém dá nada por ele, está esquecido lá. Mas por causa da aliança que Deus tem pela sua vida, ele se põe de pé no trono dele e diz: manda chamar ele até aqui, a minha presença. Glória a Deus. Mandaram buscar Mefibosete, esquecido por todos, abandonado por todos. 4 capítulos, Moisés. Manda chamar Mefibosete, aleijado, quebrado das 2 pernas. Lá vem um aleijado entrando dentro de Jerusalém. O homem pode fazer promessa, pode fazer o que for. O que prevalece é a palavra do meu Deus. Glória a Deus. A palavra dele diz: determinando tu alguma coisa, ser-te-á firme, e o sol brilhará sobre ti. O que você determinou diante de Deus, seja firme, porque vai se cumprir. Já estou concluindo. Cadê todos os filhos da irmã Maria? Por favor, chega aqui perto de mim. Bendito seja Deus. Eu amo a Jesus Cristo. Por favor, chegue até aqui enquanto eu vou falando. Ele olha para Ziba e fala: Ziba,
Ei, eu vou restituir. Preste atenção aqui. Eu vou restituir tudo que era de Mefibosete. A palavra o tempo todo está falando de perseverar, continuar clamando, continuar persistindo. A palavra, os hinos, está falando de fortalecimento. Porém, antes de encerrar essa linda mensagem que Deus colocou no meu coração, eu quero dizer algo para a igreja presente aqui no dia de hoje. Especialmente para os filhos da irmã Maria. Não é Pedro, né? Não é Tiago, não é João. Bendito seja Deus. Aleluia. Ricardo, tudo bem, meu amigo? Passa ele pro lado da sua mãe, por favor. Glória a Jesus. Faltando um, né, minha mãe? Glória a Jesus. Mefibosete foi restituído tudo o que ele tinha. Tudo. Tudo que ele tinha foi restituído. O Senhor deu para ele de volta. Eu creio. Aleluia, Deus. Deus fez uma promessa para a senhora. Deus fez uma promessa para a senhora. De colocar a mão diante do peito e gritar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Agora a senhora fica um pouco de lado e eu vou para os filhos. Olhe bem para o rosto de mamãe. Glória a Jesus. Vocês amam a mãe de vocês? Claro que sim, é óbvio, né? Eu também respondo sim. O mesmo que eu falei para Cristina, eu vou falar para vocês três, porque eu ainda não passei. Zé, cuide com amor, com carinho. Vocês quatro, peguem um na mão do outro. Não, agora não, eu estou só falando. Se une e cuide de mamãe. Porque até o presente momento, mamãe tem clamado pela vida dos quatro. E tem pagado um preço diante de Deus. E tem sido pesado para ela. Se tem alguém maluco aqui neste recinto aqui, dentro desta igreja, sou eu. Eu tenho coragem de falar, nem que vocês quatro me põem para fora. Zele e cuide de mamãe. Com amor e com carinho. A partir de hoje, comecem a pagar o preço pela vida da mamãe. Porque o que está por vir, bendito seja Deus para todos sempre, não será nada fácil. Porque Deus tem os seus modos de trabalhar e os seus meios de agir. Mas o caminho que tem que trilhar, pastora Cristina, e não dá para sair dele. Não dá para fugir do caminho que Deus determinou para poder chegar diante da bênção. Tem que trilhar ele. Seja ele espinhoso, seja ele duro, ou seja ele só de alegria. Glória a Jesus. Minha mãe, Isaías, ele fala: dá força àquele que não tem nenhum vigor. Fortalece os joelhos desconjuntados. Porque os jovens certamente correrão e se cansarão. Mas aquele que espera no Senhor, a partir de hoje, a senhora vai deleitar no Senhor.
Deleitar, eu estou falando diante de testemunha ocular. A senhora vai descansar no Senhor e deixa Ele agir. Aleluia. Porque os 4 vão interceder pela senhora. Amém? Os 4? Eu também estou envolvido. Porque o meu Deus, Ele vai agir de uma forma que parece ser uma forma perdedora. Mas não é. Não é. Porque os que confiam em Deus, minha mãe, jamais serão confundidos. A senhora tem confiado, tem clamado, continue clamando e confiando. Porque a senhora não vai ser confundida. E o mais, jamais será envergonhada. Porque está vindo um negócio por aí, ai meu Jesus. Aleluia. Que o Senhor, Ele está orientando, está mandando, está na frente. E, meu Deus, me ajuda, porque é difícil para passar. Mas descansa no Senhor. Amém? Peço que a igreja se coloque de pé. Oh, Jesus. Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu só estar lendo um versículo aqui que a qual ele enquadra na minha vida, né? Filipenses capítulo 4, o versículo 13 que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Cheguei até aqui, né? Meio século, para a glória de Deus, né? E hoje eu estava até comentando com a minha patroa, eu falei assim, eu tenho que agradecer mesmo a Deus, né? Porque eu tenho 2 irmãos que não chegaram à idade que eu estou chegando hoje, né? Muito cedo foi embora. E outros mais, né, irmãos? Mas eu louvo a Deus porque até que tem me ajudado o Senhor. E eu posso dizer que todas as coisas Ele me fortalece. Aleluia. Quando a nossa irmã Beatriz, a qual nós já conhecemos há uns 20 e poucos anos, disse, né, que a mãe dela estava enferma. E Deus usava a minha vida pela misericórdia dele, porque quem somos nós? Somos pecadores, né, um caco entre os cacos muitas vezes. Mas eu louvo a Deus, porque foi no momento mais difícil que eu estava passando. Passando uma dor muito grande. Diz que eu não aguentei, eu chorei. E quando Deus me mandava falar para ela que não era para ela se preocupar, que a mãe dela ia sair daquela situação, eu olhei para a minha vida, pastor, e eu disse, mas meu Deus, olha a situação que eu estou vivendo. Uma situação qual Deus falou para mim que não tinha mais recurso. E naquele momento, eu passei aquela revelação para ela e para a irmã dela, eu lembro aqui dentro de casa ainda. Eu disse, a sua mãe vai voltar para casa, vai aceitar Jesus e ainda vai passar pelas águas. Naquele momento o sogro dela falou, é de Deus o que a irmã está passando. Porque ela ainda vai fazer muita macarronada para nós. Mas o meu coração estava tão amargurado naquele momento, que foi difícil. Foi passando os dias e eu disse, meu Deus, será que foi de mim mesmo que eu falei? Pela situação que eu estou passando, Senhor. Eu quis alegrar a tua serva. Porque eu também estava passando pela dor. E a dor que cheguei a perder. Como os irmãos todos sabem. Mas eu louvo a Deus, porque Deus ele foi fiel. Aleluia. Porque quando Deus nos usa, Ele dá a vitória e Ele confirma aquilo que Ele tem falado. Muitas vezes eu até me acovardo. Há momentos que Deus manda eu fazer e eu não faço, né? Mas tem hora que Deus me impulsiona e eu não consigo me segurar e eu tenho que fazer. Eu tenho pagado preço também, porque muitas vezes eu não tenho entregado o que Deus tem mandado. Porque eu já passei por muitos momentos difíceis. Eu cheguei a levar tapa na cara, né? Por causa de entregar o que Deus mandou.
Irmã Beatriz lembra, né, irmã Beatriz? Com Moisés com 1 ano de idade no meu colo. E eu fui agredida por causa de uma profecia que Deus mandou. E assim, muitos processos até chegar aqui eu já passei. Né? Não é fácil. Dói muitas vezes na alma da gente. Hoje eu sinto a falta do meu filho. Mas eu creio que Deus vai fazer. Aleluia, em nome de Jesus. Deus vai mudar a situação. Aleluia. Só eu sei o que eu passei quando eu fui ter ele. Quase perdi a minha vida. Parabéns pra você! Muitas Olha o pastor roubando um pedacinho do chocolate do bolo. Ih, mãe, não, 100 anos não vai chegar não. Você, né? Agora é minha vez. Pra quem será o primeiro Pô, pedaço? já cantou parabéns!